Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Nessa aula nós iremos falar sobre múltiplos e divisores. Vamos conhecer os múltiplos. O múltiplo de um número é o resultado da multiplicação, desse número pelos números inteiros. Por exemplo, os múltiplos de 3. Como é que eu faço para descobrir os múltiplos de 3? É simples. Eu vou pegar o 3, eu vou multiplicar. 3 vezes 0 dá 0. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 3 dá 9. E 3 vezes 4 dá 12. E assim sucessivamente. Ou seja, o que eu fiz? Eu peguei o 3 e multipliquei pelos naturais. E aí eu consigo descobrir quais os múltiplos de 3. Então, o que fizemos? Multiplicamos pelo 0, pelo 1, pelo 2, pelo 3 e assim sucessivamente. Então, vamos à nota 1 aqui. Um número possui infinitos múltiplos. Então, um número ele possui infinitos múltiplos. A nota 2. Todo múltiplo de um número é divisível por este número. Todo múltiplo de um número é divisível. O que quer dizer isso? Por exemplo, 9. 9 é múltiplo de 3. O 9 é um múltiplo de 3, pois descobrimos. Então, se 9 é múltiplo de 3, significa que eu consigo dividir o 9 por 3. O 12 é múltiplo de 3. Então, o 12 eu consigo dividir sem deixar resto o 12 por 3. Ou seja, 12 dividido por 3 dá 4. Então, todo múltiplo de um número é divisível por esse número. O zero é múltiplo de qualquer número. O zero é múltiplo de qualquer número. Isso é simples. Lembre-se, para encontrar o múltiplo, eu multiplico por 0, por 1, por 2, por 3 e assim sucessivamente. Ora, se eu multiplicar qualquer número por 0, sempre vai dar como resultado 0. Então, o 0 é múltiplo de qualquer outro número. Agora vamos falar sobre os divisores. Os divisores. Divisor é o que divide. Assim, o divisor de um número inteiro, ele divide outro número inteiro sem deixar o resto da divisão. Então, divisor é o que divide. E quando ele divide, ele não deixa resto na divisão. É uma divisão exata. Então, vamos listar os divisores de 10. Vamos listar os divisores de 10. Então, aqui, ó, de 10. Vamos listar. Sim, por que 1 é divisor de 10? Porque eu consigo dividir 10 por 1. Ou seja, divisor é o que divide. O 2 é divisor de 10? Sim. Por quê? Porque eu consigo dividir 10 por 2, sem deixar resto. 10 dividido por 2 dá 5. O 5 é divisor de 10? Sim. Por quê? Porque eu consigo dividir 10 por 5, que é 2. O 10 é divisor de 10? Sim, o 10 é divisor de 10. Lembre-se, divisor é o que divide. Então, eu consigo dividir 10 por 10, que o resultado é 1. Então, vamos aqui, nota 1. O número 1 é divisor de qualquer número. O número 1 é divisor de qualquer número. Ou seja, por quê? Porque qualquer número eu posso dividir por 1. Qualquer número que eu pegar, eu consigo dividir por 1. Por isso que o número 1 é divisor de qualquer número. O número 1 divide qualquer número. Todo número é divisor de si mesmo. Todo número é divisor de si mesmo. Ou seja, o divisor de 10, eu consigo dividir por 10. 5 pode ser dividido por 5. 4 pode ser dividido por 4. Ou seja, qualquer número que eu pegue, eu consigo dividir ele por ele mesmo. Por isso que todo número é divisor de si mesmo. Por quê? Porque todo número eu posso dividir ele por ele mesmo. A nota 3.
a quantidade de divisores é finita. A quantidade de divisores é finita. Vimos que a quantidade de múltiplos é infinita, mas a quantidade de divisores ela é finita. Então, eu tenho um número determinado de divisores de um número. Números primos, vamos aqui os números primos. São números naturais que possuem apenas, olha, números naturais que possuem apenas dois divisores diferentes, ou seja, dois divisores distintos, qual sejam o 1 e o próprio número. Quais são os dois divisores distintos dos números primos? O 1 e o próprio número. Então, vamos ver. Verificar se 11 é o número primo. Como que eu consigo ver esse número primo? Ele tem que ter dois divisores, o 1 e o próprio número. Ora, nós sabemos que o 1 ele divide qualquer número. Então, o 11 pode ser dividido por 1? Pode, porque o 1 divide qualquer número. E vamos ver o próprio número. E também sabemos que qualquer número pode ser dividido por ele mesmo. Então, 1 divide qualquer número e o próprio número pode ser dividido por ele mesmo. Então, 11 é divisível por 1? Sim, com certeza. 11 é divisível por ele mesmo? Sim, com certeza. Tem apenas esses dois divisores? Sim, só tem esses dois. Não tem nenhum outro divisor de 11 diferente de 1 e dele mesmo. Então, nós consideramos o 11 como um número primo. Como ele apenas possui dois divisores diferentes, que é o 11, ele mesmo e 1, o 11 é o número primo. Verificar se o 2 é primo. Então, vamos ver. O 2. O 1. Consigo dividir o 2 por 1? Sim, com certeza. Consigo dividir o 2 por 2? Sim, com certeza. Há algum outro número que eu consiga dividir o 2 por ele? Não, somente o 1 e o 2. Então, como o 2 tem dois divisores diferentes, apenas dois divisores diferentes, que é o 1 e ele mesmo, então ele é um número primo. Por quê? Porque possui apenas dois divisores diferentes. Vamos à nota. Nota 1. 2 é o único número primo par. Veja, o 2 é o único número primo que é par. Nota 2. 1 não é número primo. Mas como assim? Por que o número 1 não é número primo? Pois possui apenas um divisor que é ele mesmo. Então, possui apenas um divisor. A regra fala que é dois divisores diferentes. E aí você pode pensar, não, mas o 1 eu posso dividir 1 por 1, mas também posso dividir 1 por ele mesmo, que é 1. Não, mas aqui fala que tem que ser dois divisores diferentes. Então, o número 1 não é primo. Números primos entre si. Quando dois números possuem apenas o número 1 como divisor comum, chamamos esses números de primos entre si, ou seja, quando apenas o 1 é o divisor comum entre esses dois números. Por exemplo, vamos ver se o 8 e o 9 são primos entre si. Então, o divisor de 8 é 1, 2, 4 e 8. O divisor de 9 é 1, 3 e 9. Então, vendo aqui que os que estão em comum, apenas o 1 aqui é o divisor comum entre os dois, entre os divisores desses dois números. Então, quando temos apenas um 1 como divisor comum entre os dois números, aí estamos diante de números primos entre si. Então, o 1 é o divisor comum entre 8 e 9. Vamos aqui a uma nota. Veja que quando dois números são primos entre si,
não significa que individualmente eles sejam primos. Ora, se temos dois números, podem ser primos, dois números podem ser primos entre si, mas isso não quer dizer que eles sejam primos. Esses números individualmente sejam primos. Fatoração, vamos ver aqui a fatoração. Fatorar, o que é fatorar? Fatorar é decompor. Então, fatorar, quando eu fatorar um número, significa que eu vou decompor um número natural em fatores primos. Então, fatorar é decompor um número em fatores primos. Ou seja, transformar o número em produto de fatores irredutíveis. Vamos ver o exemplo. 18, o número 18. Vamos fatorar, ou seja, decompor em fatores primos. Aqui tem alguns passos que temos que seguir para que possamos fazer isso. Mas vamos aqui ao que nos interessa. Primeiro, nós iremos colocar o número que nós queremos fatorar do lado esquerdo, traçamos uma linha, e a partir de então temos aqui, fazer aqui, eu tenho aqui o 18, vou fazer aqui 18, aí traçamos uma linha, aí vamos pegar agora o menor fator, o menor número primo que podemos dividir por 18. Nesse caso é o 2. 2 é número primo? É dividido por 18? Sim, também. Então, 18, a gente vai pegar agora 18 dividido por 2, nós sabemos que 18 dividido por 2 dá 9. Aí pegamos o 9 e colocamos abaixo do 18. Então, pegamos agora o 9 e vamos encontrar o número primo, que divida o 9. Então, nesse caso, o 2 não pode. 9 não é divisível por 2 sem deixar resto. Então, o número que temos é o 3. 3 divide o 9? Sim. 9 dividido por 3 dá 3. Então, o resultado de 9 dividido por 3, vamos colocar embaixo do 9, que é igual a 3. E agora, temos o 3 e iremos encontrar um número, um fator primo, que consiga dividir o 3. Ora, nesse caso, podemos também dizer que é o próprio 3. 3 dividido por 3 dá 1. E colocamos o 1 aqui embaixo. Agora, nós vamos fazer aqui e vemos que temos 2 multiplicado por 3, ou a mesma coisa que 2 vezes 3 ao quadrado. Então, nós decompomos o 18 em fatores primos, ou seja, o 18 é a mesma coisa que dizer que é 2 vezes 3 vezes 3, ou 2 vezes 3 ao quadrado. Decompor em fatores primos o número 60. Vamos fazer isso? Decompor em fatores primos o número 60. Então, aqui, temos aqui o 60. Vamos fazer uma reta vertical e encontrar agora o menor número primo que consiga dividir 60. E esse número é 2. O menor que temos, 2. 60 dividido por 2 dá 30. Então, colocamos 30 abaixo de 60. Vamos agora repetir de novo o mesmo processo, procurando o menor fator primo que consiga dividir 30, que é o próprio 2 também. Vamos colocar 2. 30 dividido por 2 dá 15. Colocamos o 15 abaixo do 30. Agora, vamos encontrar outro fator primo que consiga dividir 15. E esse, nós sabemos que 2 não pode, porque 15 dividido por 2 não pode ser dividido porque deixa resto. Temos que encontrar um número que 15 dividido por este número não deixe resto. E encontramos o número 3, porque 15 dividido por 3 dá 5. Então,
Vamos colocar o 5 abaixo do 15. Agora, iremos encontrar outro fator primo que divida o 5, que possa dividir o 5. E é o próprio 5. É o próprio 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, vamos colocar o tracejado. Agora vai ficar 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Ou 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Então, decompor o 60 em fatores primos. Então, 60 em fator primo é igual, 60 é igual a 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Ou 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Número de divisores de um número. Então, aqui, ó, o número de divisores de um número. Então, como que funciona esse mecanismo? Nós temos que fazer o seguinte: pegar, decompor esse número em fatores primos, pegar todos os expoentes e somar a cada expoente o número 1. Então, vamos como exemplo. Então, as bancas elas costumam perguntar quantos divisores um número possui. Então, se o número não é muito grande, se o número é pequeno, eu consigo fazer isso no braço. E testando os divisores até encontrar todos os divisores. Mas, se o número for muito grande, torna inviável fazer essa contagem no braço. Mas temos um mecanismo que encontramos isso facilmente. Como é que funciona esse mecanismo? Primeiramente decompomos o número em fatores primos, como já vimos anteriormente. Depois, somamos um a cada expoente, somamos um a cada expoente dos fatores primos. E, por fim, multiplicamos todos os expoentes. O valor encontrado é o número de divisores do número em questão. Vamos ao exemplo. Quantos divisores possui o número 30? Quantos divisores possui o número 30? Então, vamos decompor em fatores primos. Então, para isso, aqui, ó, é 30 por 2. 30 dividido por 2 dá 15. Agora já sabemos que para 15 tem que ser o número 3. 15 dividido por 3 dá 5. E por 5 tem que ser o número 5. 5 dividido por 5 dá 1. Então, temos 2 vezes 3 vezes 5. Ora, se eu tenho 2. 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1. 3 é a mesma coisa que 3 elevado a 1. E 5 é a mesma coisa que 5 elevado a 1. Então, eu posso dizer que esse 2 vezes 3 é 2 elevado a 1, vezes 3 elevado a 1, vezes 5 elevado a 1. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os expoentes e somar 1 a cada um deles. Então, aqui, eu pego 2 vezes 1 mais 1, vezes 3, vezes 1 mais 1, vezes 5, 1 mais 1, que é igual a 2 elevado ao quadrado, vezes 3 elevado ao quadrado, vezes 5 elevado ao quadrado. E agora o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar apenas os expoentes, ó. Vou pegar apenas os expoentes, e multiplicá-los entre si. Ou seja, vai ser 2 vezes 2 vezes 2, que é igual 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá 8. Então, eu sei agora que o número de divisores do número 60
Então, o número de divisores do número 30, o número de divisores do número 30 são 8, ou seja, ele possui 8 divisores. Então, quais são os divisores do 30? É o 1, é o 2, é o 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisores. Por quê? Decompomos o 30 em fatores primos. Aqui. Somamos 1 aos expoentes dos fatores primos. Pegamos apenas os expoentes dos fatores primos e multiplicamos eles entre si. Que tal o resultado de 8? Vamos aqui aos critérios de divisibilidade. Critérios de divisibilidade. São critérios que possibilitam uma forma rápida saber se um determinado número é divisível por outro. Esses critérios facilitam a nossa vida na resolução de questões. Então, vamos ver. O número 2. Qual o critério de divisibilidade? Quando eu sei que um número é divisível por 2. Eu sei que o número é divisível por 2 quando todo número que for par é divisível por 2. Então, quando o número é par, ele é divisível por 2. Então, qual é o critério de divisibilidade do 2? Número sendo par é divisível por 2. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Todos esses números que são pares, eu consigo dividir por 2. O número 3, qual é o critério do número 3? O número é divisível por 3 quando a soma dos algarismos é divisível por 3. Então, para saber o critério de divisibilidade, para saber se o 3 ele divide algum número, eu vou pegar esse número e somar os seus algarismos. Se der um múltiplo, então eu vou pegar os números desse número. Se ele for divisível por 3, então esse número é divisível por 3. Por exemplo, aqui o 15. Como é que eu sei que o 15 é divisível por 3? Já sei isso na prática. 15 dividido por 3 é 5. Mas como é que eu faço? Eu pego 1, vou pegar o 1 mais 5, que é igual a 6. E eu sei que 6 é divisível por 3. Ou seja, se 6 é divisível por 3, então 15 também é divisível por 3. O 4. Como é que eu sei que o número é divisível por 4? Quando esse número termina em 00 ou quando os dois últimos algarismos for divisível por 4. Vamos lá. Quando eu sei que o número é divisível por 4? Quando esse número termina em 00 ou quando os dois últimos algarismos é divisível por 4. Então, vamos lá. Exemplo, 100. 100 é divisível por 4? Sim. Por quê? Porque termina em 00. 116. 116 é divisível por 4? Sim. Por quê? Porque os dois últimos algarismos, 16, também é divisível por 4. 264 é divisível por 4? Sim. Por quê? Porque os dois últimos algarismos dele também é divisível por 4. 64 eu posso dividir por 4. Vamos ao 5. Qual é o critério de divisibilidade do 5? O número é divisível por 5 quando termina em 0 e 5. Pronto, esse aí é simples. A critério de divisibilidade de 5 é simples. Como eu vou saber se um número é divisível por 5? É simples. Termina em 0 ou termina em 5, é divisível por 5. Por exemplo, 10. 10 é divisível por 5? Porque termina em 0. 25 é divisível por 5? Por quê? Porque termina em 5. Então, terminou em 0 ou terminou em 5, é divisível por 5. Vamos aqui ao 6. Um número é divisível por 6. Um número é divisível por 6 quando for divisível por 2 e também divisível por 3 ao mesmo tempo. Então,
o 6. Para que o número, eu consiga dividir o número por 6, eu tenho que saber se ele é divisível por 2 e também divisível por 3. Então, por 2 nós sabemos, terminou o par. E por 3 a gente tem que somar os algarismos também para saber se é divisor. Então, vamos aqui ao exemplo. 168 é divisível por 6? Sim. Por quê? Porque ele é par, então ele é divisível por 2. E porque somando os seus algarismos, 1 mais 6 mais 8, eu tenho 15, que também é divisível por 3. Então, nesse caso, ele é divisível por 6. Por quê? Porque é divisível por 2 e também é divisível por 3 ao mesmo tempo. O 8. O número é divisível por 8 quando terminar em 3 zeros, ou os últimos 3 algarismos for divisível por 8. Por exemplo, 1000 é divisível por 8? Sim, porque termina em 3 zeros. 2120 é divisível por 8? Sim, por quê? Porque os 3 últimos algarismos, 120, é divisível por 8. Quando é que o número é divisível por 9? O número é divisível por 9 quando a soma dos algarismos for divisível por 9. Então, é praticamente igual à regra do 3. Quando é do 3, a soma dos algarismos tem que ser divisível por 3. No critério de divisibilidade por 9, a soma dos algarismos também tem que ser divisível por 9. Por exemplo, 81. 81, eu consigo dividir 81 por 9? Sim, por quê? Porque a soma dos seus algarismos dá 9, 8. Porque a soma dos algarismos é divisível por 9. Eu pego 8 mais 1 é 9. E 9 é divisível por 9. 4.563 é divisível por 9? Sim, porque se eu pego 4 mais 5 mais 6 mais 3 dá 18. E 18 é divisível por 9. Divisível por 10. O número é divisível por 10 quando terminado em 00. Então, terminou em 00 é divisível por 10. 20. Por que 20 é divisível por 10? Termina em 0. 40 é divisível por 10 porque termina em 0. 1.200 é divisível por 10? Termina em 0. 5.000 é divisível por 10? Sim, termina em 0. E quando que eu sei que o número é divisível por 11? Ao fazer a soma e a subtração dos algarismos de forma intercalada, obtemos um número divisível por 11. Ou seja, se eu somar aqui mais 1, menos 5, mais 0, menos 6, mais 0, menos 1, eu vou ter como número, vou ter 11. A gente despreza aqui o sinal. E 11 é divisível por 11. Ou eu poderia também fazer o seguinte. Qual é o número? 1, 5, 0, 6, 0 e 1. Poderia pegar esses números e esses outros números intercalados, e subir daí um do outro. Eu poderia pegar o 1, o 0 e o 0. Então, 1 mais 0 dá 1. E subtrair, dos outros. Desses aqui, em forma intercalada, que seria 5 mais 6 mais 1. 5 mais 6, 11, mais 1, 12. Então, eu vou subtrair de 12. E 11, 1 menos 11 dá 1 menos 12 dá menos 11. A gente despreza o sinal não leva em consideração. Então, temos o 11. E o 11 é divisível por 11? Sim. Então, esse número todinho aqui é divisível por 11. Então, vamos aqui. Qual das alternativas abaixo é falsa? Então, ele quer uma alternativa aqui, falsa. Vamos lá. 1.320 é múltiplo de 5. É múltiplo de 5? Sim, como vimos na teoria,
Se terminar em 0 ou 5, é múltiplo de 5, verdade. Então, isso aqui é verdade. Ela aqui é a falsa. Letra B. Esse número grande aí é múltiplo de 6. Sabemos, para que seja múltiplo de 6, ele tem que ser múltiplo de 2 e também múltiplo de 3. De 2, ele tem que terminar em par. Então, sabemos aqui, ó, já terminou em par, porque termina no número 2. Agora iremos somar os algarismos para saber também se a soma vai dar um divisível por 3. Então, vamos aqui, ó. 1 mais 3 dá 4, mais 1 dá 5, mais 2 dá 7, mais 3 dá 10, mais 2 dá 12. E 12 é divisível por 3, que é 4. Então, se é divisível por 2 e é divisível por 3, então também é divisível por 6. Ou seja, é o mesmo que dizemos que é múltiplo, que este número é múltiplo de 6. Então, aqui também estamos falando a verdade. O número 4, 2, 2. Então, aqui, ó, 4, 2, 2, 2, 3, 4, 3, 4. É múltiplo de 11. Será que ele é múltiplo de 11? Vamos ver. Então, vamos somar intercaladamente aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Então, esse número aqui dá 4 mais 2, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Então, dá 12. Menos, vamos somar aqui, ó, intercaladamente. Então, vamos ver. 2 mais 2, 4, mais 4, 8, mais 4, 12. 12. Então, aqui dá 12. E 12 menos 12 é 0. E 0 é múltiplo de... e 0 é um múltiplo de 11, porque 0 é múltiplo de qualquer número. Então, nesse caso, esse número também é múltiplo, ó, de 11, verdade. Por quê? Porque fizemos a soma aqui. A soma intercalada tem que dar múltiplo de 11. E 0 é um múltiplo de 11. Deu 12 menos 12, que é 0. Letra D. 0 é múltiplo de todos os números. Verdade, 0 é o múltiplo de todos os números. Então, só faltou a última aqui, que deve ser falsa. E ele fala que é múltiplo de 3. Vamos ver se esse número é múltiplo de 3. Então, aqui, ó. 13. Aliás, vamos somar os algarismos aqui. Vamos somar os algarismos. Ó. 1 mais 3 dá 4, mais 1 dá 5, mais 2 dá 7, mais 3 dá 10. Opa, deu 10. E 10, a soma deles também tinha que ser divisível por 3. E não é. 10 não pode ser dividido por 3. Então, realmente é falsa. Então, chegamos ao final da nossa aula. Na próxima aula, nós iremos dar continuidade. Vamos falar sobre o MMC, MDC e outros assuntos. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, acione o sininho de notificações e compartilhe. Valeu e até a próxima!